Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para darmos continuidade à resolução deste nosso simulado. Chegamos à questão 3, né? A questão 3 ele fala o seguinte: baseado na dilatação anômala da água, assinale a alternativa correta. Dilatação anômala da água, tá? O que nós temos que lembrar da dilatação anômala da água, tá? Ocorre o seguinte: o volume dela de 0 a 4 graus Celsius diminui, tá? Olha isso aqui, ó. Vou desenhar um gráfico aqui, ó, importante. Esse aqui é o volume pela nossa temperatura, tá? 0 graus Celsius, o volume está aqui. Tenderia a aumentar, mas não. Diminui esse nosso volume. Diminui até 4 graus Celsius, né, a anomalia dela. E após 4 graus Celsius, volta a aumentar normalmente, segue o seu próprio rumo, né, digamos assim. Esse aqui é o volume mínimo que a gente tem. O volume mínimo vai estar a 4 graus Celsius. Bem, o que a gente sabe, né? Densidade é massa sobre volume, né? Quando a gente tiver o menor volume, vamos ter a maior densidade. Quando a gente tiver maior volume, é menor densidade. Então, eu posso fazer um gráfico aqui, ó, de densidade pela nossa temperatura, onde ele vai ser o contrário, né? A densidade vai ser máxima aqui, ó, a 4 graus Celsius. Depois ela vai diminuir, porque o volume vai aumentar. Show de bola? Beleza, entendemos isso, a relação da anomalia da água. Isso aqui basta para nós resolvermos a nossa questão. Vamos ver as alternativas. Em locais onde o inverno atinge baixíssimas temperaturas, observamos que apenas uma determinada espessura de gelo forma-se sobre os rios e lagos. Ok. A água não se congela completamente, porque sua densidade mínima é atingida a 4 graus Celsius. Densidade mínima a 4 graus Celsius? Não. Densidade máxima aqui, ó, 4 graus Celsius. Então isso aqui tá falso. B. Já posso cortar. Ó. B. Durante a dilatação de líquidos, percebemos uma variação no volume destes em relação aos recipientes que os contêm. Essa variação de volume observa independente do recipiente em que o líquido está contido. Claro que depende do recipiente que o líquido está contido, não é que independe. O recipiente dilata e o líquido dilata, né? Tem a relação, né, entre eles. Só se o recipiente for perfeito, não dilatasse, né? Somente o líquido dilata. Mas não é isso que ocorre na maioria dos casos. O recipiente dilata e o líquido irá dilatar também, né? Então depende dele. A água é a única substância que sofre essa anomalia de dilatação. Não, tem outras substâncias que podem ocorrer essa anomalia, né? A gente fala muito mais da água, justamente por ser mais assim, nosso cotidiano e tal. Mas, claro, isso ocorre com outras, isso ocorre através das ligações moleculares que ocorrem da água, né? Enfim, e que ocorre com outras substâncias também. Então não pode ser a B, não pode ser a C. Um recipiente contém certa massa de água a temperatura de 2 graus Celsius. Tá bom. Na pressão normal. Quando aquecida, sofre um aumento de 3 graus Celsius. Tá, passou para 5, então, graus Celsius. Observando este fenômeno, percebemos que o volume da água diminui e depois aumenta. Bem, estava a 2 graus Celsius aqui, né? O volume diminui. Vou até trocar de cor aqui, ó. Vamos botar um pretinho. Diminui. Tá? E depois aqui a 5 graus Celsius, onde ele chegou, vai dar uma aumentada. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá aqui o gabarito da nossa questão. Letra D, Dinamarca. Vamos ver aí o que tem de errado. Um tanque possui um certo volume de água à temperatura ambiente. Ao aquecermos o conjunto até a temperatura T, podemos afirmar que a variação do líquido independe dos valores de coeficiente de dilatação. Independe dos valores do coeficiente de dilatação do tanque e do líquido.
Bem, se está dilatando, depende do coeficiente de dilatação deles, né? Está dizendo que vai haver uma dilatação, né? Entre eles, um aumento relacionado. Então, tá falso. Aí, ficamos realmente com a letra D. Maravilha? Compreenda o seguinte, volume e temperatura. Na anomalia da água, o volume diminui de 0 a 4 graus Celsius e depois aumenta normalmente, como deveria ser normalmente para substâncias. A densidade é o contrário justamente pela relação que a gente tem, né? Menor volume, maior densidade. Maior volume, menor densidade. Beleza? Então tá, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vejo vocês na questão 4. Tchau!